Doença de Creutzfeldt-Jakob. Fica até o final desse vídeo que você vai entender um pouco sobre essa doença neurológica devastadora que está relacionada aos prions. Olá, eu sou Caio Brusaca, médico geneticista. Seja bem-vindo ao meu canal. Estou encantado em tê-lo aqui mais uma vez para poder falar sobre doenças genéticas, síndromes raras, alterações neurológicas e tudo que a genética tem hoje para oferecer. Vídeo de hoje, doença de Creutzfeldt-Jakob. Na série de vídeos sobre as doenças priônicas, nós vamos falar sobre esta condição ultra rara. Quando a gente fala em condição ultra rara, porque sua frequência é muito inferior a 1 para 100 mil pessoas. E a doença de Creutzfeldt-Jakob, ela faz parte do grupo de doenças genéticas relacionadas aos prions. A gente sempre divide as doenças priônicas. O prion é de proteína infectante e normalmente está aqui, no sistema nervoso central, em dois tipos, as adquiridas e as hereditárias. As hereditárias, a gente vai lembrar um pouco da insônia familiar fatal, que foi tema de outro vídeo, e a doença de Creutzfeldt-Jakob. Já as formas adquiridas, nós temos, por exemplo, a síndrome Kuru, lá na Oceania, onde nós temos em população aborígene e canibais, onde há o hábito de ingerir carne humana, em especial cérebro, e também algumas situações como o scrap em ovelhas e até mesmo o mal da vaca louca, que é a doença espongiforme bovina. Então, a doença de Creutzfeldt-Jakob é a primeira que a gente vai pensar em doença de proteínas infectantes, que são os prions. As doenças que estamos falando do ponto de vista hereditário, que estão relacionadas aos prions, está relacionada a um gene só, o RPNP. Esse gene, ele é um gene que nós chamamos de genes relacionados a doenças autossômicas dominantes, onde eu preciso ter uma mutação para que a pessoa ela manifeste a doença. E quando estamos falando sobre isso, logo de cara já podemos dizer que a doença de Creutzfeldt-Jakob ela é uma doença autossômica dominante, ou seja, é passada de pai para filho, de filho para neto. Essa é a primeira forma de adquirir essa condição. A segunda forma ela é ser esporádica, ou seja, seu primeiro caso na família, ou simplesmente mutação de novo, como nós chamamos. E a terceira é adquirindo ela. Adquirindo como? Comendo alimentos que são ricos em prions, em especial alimentos provenientes de regiões ricos em caso de doença espongiforme bovina ou mal da vaca louca. Por isso que lá na década de 90 foi um auê por conta dessa história de mal da vaca louca, porque essa doença é devastadora em animais, em seres humanos nem se fala. Mas se a gente lembrar que a partir do momento que nós temos o diagnóstico de doença espongiforme bovina em um rebanho, aquele rebanho ele não está apto a consumo humano. Por isso é tão importante fazer o rastreio dos alimentos que nós comemos, em especial de carne bovina. Se você está assistindo o vídeo até aqui, coloca aqui nos comentários qual é a doença ultra rara que você gostaria de ouvir falar. Ainda falando sobre doença de Creutzfeldt-Jakob, nós temos que falar sobre como é essa doença. Ela começa com uma doença neurodegenerativa. Se lembra as doenças neurológicas que causam problemas na pessoa? Como doença neurodegenerativa, ela vai afetar o cérebro. Por que espongiforme no nome dessas doenças? Porque o cérebro, na ressonância, ele fica com um aspecto de esponja. Espongiforme vem de esponja mesmo. E por conta disso, a ressonância é muito característica em pacientes com doença de Creutzfeldt-Jakob. Além, claro, do teste genético que nós temos hoje para poder fechar o diagnóstico, a ressonância vai ser o primeiro sinal que vai mostrar uma suspeita de doença de Creutzfeldt-Jakob. Por quê? Porque os sinais e sintomas dessa condição são muito inespecíficos. Distúrbio no movimento, alteração de memória, alteração de sono, e tudo isso pode confundir com doenças mais comuns, doença de Parkinson, doença de Alzheimer. E fazer esse diferencial com uma doença ultra rara é muito difícil, mas a ressonância é muito característica. Por isso eu digo e repito, da importância do diagnóstico precoce, até porque ela é uma condição letal. E por ser uma condição letal, nós temos que entender que, infelizmente, após o seu diagnóstico,
nós temos uma sobrevida muito curta, de 6 meses a 12 meses. E é uma doença neurológica progressiva, ou seja, as características da pessoa ela vai perdendo com o tempo. Ela vai perdendo marcha, vai perdendo deglutição, vai perdendo as funções vitais básicas que dependem do sistema neurológico. Por isso, é tão devastadora e é tão preocupante quando a gente fecha ou suspeita de uma doença tão grave como a doença de Creutzfeldt-Jakob. Se você está assistindo o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like. Ele ajuda o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo a mais e mais pessoas que precisam saber sobre doenças neurológicas raras, em especial doenças genéticas raras relacionadas ao sistema nervoso central, ou seja, doenças neurológicas. Ainda falando sobre doença de Creutzfeldt-Jakob no complexo das doenças priônicas, todas elas, infelizmente, ainda não têm um tratamento específico. O que é um tratamento específico? Um remédio que curasse ou diminuísse a quantidade de proteínas prion que nós temos no nosso sistema nervoso central. A partir do momento que a gente fecha esse diagnóstico, a gente não tem um remédio para poder oferecer para aquela pessoa. E além de não poder ter esse remédio para oferecer para aquela pessoa, o tratamento acaba sendo sintomático ou paliativo para melhorar a qualidade de vida da pessoa com doença de Creutzfeldt-Jakob. Mais uma vez eu digo e repito, é uma doença ultra rara, sua frequência é menor que 1 para 100 mil. Mas essas doenças existem, elas estão por aí. E se a gente não pensa, a gente não suspeita, como é que nós vamos poder fechar o diagnóstico de uma doença tão difícil assim? Nós temos a necessidade de conhecer essas doenças. Porque a partir do momento que nós conhecemos, nós podemos tentar mudar a história natural da doença e melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Como é uma doença genética rara que está relacionada ao gene RPNP e é uma doença autossômica dominante, existem mais pessoas na família que poderiam estar em risco de também ter a doença de Creutzfeldt-Jakob. É uma doença que passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. Na maioria das vezes. Algumas das vezes pode ser o primeiro caso na família. E excepcionalmente pode ser por ingestão de alimento contaminado com prion. Lá da história da carne proveniente de regiões ricas em doença espongiforme bovina. Porém, a partir daí, de todas essas informações, nós conseguimos fechar o diagnóstico e mudar a vida daquela pessoa. E nunca se esqueça, o aconselhamento genético ele salva vidas a partir do momento que nós conseguimos fechar o diagnóstico cedo, pensar em doença rara como uma possibilidade, como a maioria das vezes pensa como exceção, poder melhorar a qualidade de vida de uma pessoa que tem uma doença neurológica grave, como a doença de Creutzfeldt-Jakob, como a insônia familiar fatal, como outras doenças relacionadas aos prions. E nunca se esqueça, aconselhamento genético salva vidas.